Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa A Verdade em Foco. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui no nosso programa o Ismerino Roriz, advogado, também o Dr. João Francisco, advogado. E nós vamos estar abordando o tema seguinte: Vanessa Camargo. No dia 31 de julho de 2017, Vanessa Camargo foi assassinada, né, e comoveu realmente não só a cidade de Iporá, mas como todo o estado e, por que não dizer, o nosso Brasil, da forma que ela foi encontrada ali morta. O suspeito é o seu ex-esposo, vamos dizer assim, Horácio Neto, né, até então, na época, esposo dela, e lembrando que a Vanessa Camargo estava grávida também. E está aqui conosco o Dr. Ismerino Roriz, ele que está assistente de acusação e vai falar para nós agora, nesse momento, qual o estado real desse processo, doutor. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, boa tarde, senhor, boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem, que acompanham essa emissora. Bom, sobre o processo do caso Vanessa Camargo, hoje o processo já se encontra sentenciado na primeira fase dele, porque o processo que envolve um crime contra a vida, um crime doloso contra a vida, ele é composto de duas fases. A primeira fase, ele se encerra com a sentença de pronúncia. O juiz daqui da comarca de Iporá já sentenciou o processo e pronunciou o acusado, ou seja, mandou o Horácio Rosendo para ser julgado pelo Tribunal Popular, pelo Tribunal do Júri. Ocorre que a defesa do Horácio Rosendo interpôs um recurso contra essa sentença, alegando excesso de linguagem. Ou seja, o juiz usou uma linguagem rebuscada, falou um palavrório, um palavreado que ele achou exagerado. Esse recurso, então, foi para o tribunal em Goiânia e os desembargadores entenderam que não, que a sentença está correta. Mantiveram a sentença do Horácio Rosendo Neto. O advogado de defesa, cumprindo o papel dele de defensor, por óbvio, interpôs mais dois recursos, chamados recurso especial e recurso extraordinário. Um dirigido ao Superior Tribunal de Justiça e outro dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Nenhum dos dois recursos que foram interpostos pelo advogado preenche os requisitos para que esse recurso possa ser analisado pela Suprema Corte e nem pela Corte Superior de Justiça. Nenhum dos dois tribunais vão receber esse recurso pelo que está escrito lá. Já existe parecer desfavorável contra a admissão desse recurso da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. Então o processo ele se encontra hoje concluso, ou seja, na mesa do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para analisar se o processo vai ou não para Brasília. Nós acreditamos que não vai, tanto pelas contrarrazões que nós, assistentes de acusação, fizemos, quanto ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado contrário. Então, o processo está nesse sentido, aguardando só falar não vai, para voltar para a comarca para ele ser julgado pelo júri. Enquanto isso, Horácio Rosendo Neto está livre, solto, seguindo a sua vida, do seu curso de vida normal. Olha, o que acontece? Hoje ele encontra-se em gozo da liberdade em razão da liberdade provisória. Porque no momento da sentença de pronúncia, ele foi decretada a sua prisão preventiva. O Tribunal de Justiça do Estado entendeu por bem de revogar essa decisão, que eu entendo, foi muito bem acertada essa decisão do juízo singular aqui, do juízo da comarca de Iporá. Então o juízo aqui decretou a prisão, o advogado impetrou a ordem de habeas corpus e conseguiu a liberdade provisória. Então essa liberdade dele, ela é mediante algumas condições também. Então, livre, leve, solto, ele não está, porque primeiro contra ele pende uma ação penal gravíssima. Segundo, que tem algumas medidas que o juízo criminal da comarca de Iporá impôs, que ele tem que cumprir. Sob pena dela ser revogada e ele ele ser levado à cárcere de novo, né? Ser preso.
e a outra é que o júri já se avizinha. E hoje, com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, com os votos do atual presidente, ministro Dias Toffoli, dos outros ministros como Luiz Fux, o Barroso, é aquela questão do doutor Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, e quase todos os ministros. Saiu da sala do júri com veredito, é culpado, já sai de lá preso para cumprir a pena, em razão da soberania constitucional dos vereditos do júri. Porque, por enquanto, ele está só na colocação de culpado. Ele ainda não foi, né, julgado, não tem a sentença realmente, né, para ele como culpado do crime, uma vez que tudo indica que foi ele que cometeu esse crime. Não apareceu uma outra pessoa na conjuntura do processo. Não. De fato, o Horácio Rosendo foi o único acusado. Eu até conversava com meu colega assistente de acusação sobre o processo, né, que a gente estava comentando, que no curso da instrução da primeira fase, não houve um elemento de prova que a defesa do Horácio pudesse trazer que indicasse ser outro o autor do fato. O Horácio estava no local do crime, ele tinha a motivação do crime, para o cometimento do crime, ele não demonstrou que tinha outra pessoa no cenário do crime e fisicamente, pelas leis da física, era impossível que naquele momento, naquele veículo, tivesse dois assaltantes ou um assaltante dentro do carro, como ele disse. Não, e ele, na posição que estava, não tinha. O cenário que a perícia reconstruiu, que a Polícia Técnica e Científica do Estado de Goiás, no trabalho brilhante deles, conseguiu demonstrar e colocar o Horácio Rosendo no local do crime, na posição que foi cometida o disparo da arma de fogo. Então, para o processo, no atual estado dele, não tem outro acusado e não tem dúvida quanto à autoria delitiva. E a arma do crime? A arma do crime? A arma do crime, ela é dispensável nesse caso, porque você tem outras formas de provar. Eu tenho um projétil, eu tenho a reconstituição do crime que foi feita, e eu tenho também os motivos do crime. Te dou um exemplo. Aquele caso do goleiro Bruno com a Elisa Samúdio, sequer foi encontrado o corpo dela, e ele mesmo assim foi condenado. Porque se eu dissolver o corpo de uma pessoa, triturar o corpo, eu não tenho ele para mais. Mas outros meios de prova serão coligidos, serão juntados aos autos que vão demonstrar. E, de fato, não tem a arma do crime que ele pode ter consumido com ela. Mas eu tenho projétil, eu tenho a mancha de sangue no lado direito do corpo do acusado, que foi feito o teste com um procedimento com um produto químico chamado luminol, que demonstra respingo de sangue na roupa dele. A perícia demonstrou. Demonstrou também que pelo ângulo de entrada do projétil no rosto da vítima, o tiro foi disparado de tal forma, e do jeito que o Horácio disse, era impossível que o assaltante, o suposto assaltante, disparasse um tiro de arma de fogo nela, com o carro em alta velocidade, correndo na estrada de chão, e ela ainda dormindo com perna cruzada. Qual pessoa que estaria num veículo brigando com o assaltante de perna cruzada e com a mão sobre o colo? Então ela não estava brigando. Não, ela estava dormindo quando foi alvejada, ou ela estava de olho fechado quando foi alvejada, ela não esperava o tiro dele. Então a tese dele caiu pro chão automaticamente. Tanto caiu pro chão que ele foi pronunciado como incurso num crime de homicídio quadruplamente qualificado, mais o aborto da filha que ela levava no ventre, que ia se chamar Isis, e ainda a fraude processual por ter inovado de forma artificiosa estado de pessoa ou lugar com o fim de enganar perito ou juiz na instrução processual. Então, crime próprio aí. Eu mudo o cenário do crime, eu mudo o local das coisas para dificultar a persecução penal. Isso se chama fraude processual, é outro crime. Neste caso, ele sendo julgado, né, condenado, qual a pena que ele pegaria nos dias de hoje?
Bom, se fosse somar esse crime, eu calculo que ele pegue uma pena que pode chegar a quase 40 anos de reclusão. No somatório geral, ele pode pegar em torno de 40 anos de reclusão. Eu calculo de 35 a 40 anos. Nós vamos aqui a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o programa A Verdade em Foco, falando com o Dr. João Francisco, ele que está também assessor de acusação, neste caso, Vanessa Camargo. Madeireira Iporá, Vigotas, Ripão, Postes, Eucalipto Tratado e outros. Rua H, esquina com a Avenida R2, 481, no bairro Mato Grosso. Telefone 3674-2800. Direção Laércio Júnior. Doutor João Francisco e advogados associados trabalhando pelo direito. Na Avenida Pernambuco. Telefone 3674-2435 e 3674-4403. Cássio Auto Center, alinhamento, balanceamento, suspensão e freios, troca de óleo e muito mais. Rua H, número 220, no bairro Mato Grosso, em Iporá, 3603-1847. Publicidade e eventos é com a Mastersom. Está precisando de publicidade de carro de som? Fale com a equipe da Mastersom. Mastersom, qualidade e eficiência no que faz. A Mastersom tem trio elétrico para carreatas, cavalgadas, procissões, som para porta de loja, aniversário, casamento, leilões e muito mais. Mastersom conta com uma frota de carros para atender Iporá e região. Mastersom, WhatsApp 64 99207 3755. Rodocar Auto Posto, na rua H, número 182, no setor Bela Vista, em Iporá, Goiás. Fones 64 3674 6369 e 3674 1188. Estamos de volta com o programa A Verdade em Foco. Neste momento eu falo com o Dr. João Francisco, ele que está também assistente de acusação nesse processo Vanessa Camargo, né, Horácio Rezendo Neto. Dr. João Francisco, o senhor Ismerino Roriz já relatou para a gente como que está realmente esse processo, mas o que os senhores, como assistente de acusação, pretende fazer nesse exato momento, na situação desse caso? Boa tarde, Celso. Boa tarde, ouvintes. Meus parabéns pela fala, caro colega e grande jurista Ismerino. Parabéns. Você retratou realmente a verdade dos autos. Entenda bem, Celso, quanto à certeza da autoria do crime, não tem arma, realmente sumiu a arma, mas muito bem colocado pelo colega, o caso do Bruno, muito bem colocado. Nem o corpo foi encontrado, mas o júri, a população viu que realmente ele era o culpado e foi condenado. É o caso em tela que se discute hoje no caso Vanessa. Não existe a arma do crime, mas existe um crime que comoveu toda a sociedade e que toda a sociedade sabe quem é o autor do crime. Por que houve a denúncia? Por que houve a pronúncia? Porque as provas produzidas no inquérito foram unânimes em admitir a única autoria como sendo a do ex-marido, a ex-marido da Vanessa. Então, se houve toda essa prova, que nos dias de hoje é fácil, pela tecnologia, você apurar vários fatos que os olhos não veem, mas a tecnologia permite decifrar quem é realmente o autor desses casos. Então, não há necessidade de ter ou não ter a arma do crime, porque o fato está totalmente decidido. Agora, por que houve a pronúncia? Houve a pronúncia porque o fato é incontestável de que houve o crime e o principal autor é ele.
E, na verdade, ele não vai responder por um crime só, por dois. Não, ele vai responder por 4 crimes. Por um crime, evidentemente, que é homicídio. Sim. Mas com as agravantes, são várias agravantes. Tem até do feto, que a esposa estava grávida, certo? São 4 agravantes que ele deve responder. Tanto que, esses dias eu estava vendo um juiz que, depois que ele deu a sentença de pronúncia, depois que ele deu a condenação, ele falou que ele lamentava, a única coisa que ele lamentava era o seguinte, que a pena imposta aos acusados era apenas de 30 anos, porque a vítima jamais iria ter a condição de viver num presídio, recebendo visitas íntimas, recebendo a família, gozando 1/3 da pena e saindo em liberdade. Então eu acho que realmente deveria ser de 40 para mais. Vou até mais distante, em crimes como esse, onde houve uma premeditação, a pena de morte não é demais, não. Não é só aqui, não. Os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, tem a pena de morte. Porque se ele impôs uma morte para uma cidadã, por que ele também não pode ser morto? Na Indonésia, inclusive, você, além de ser morto, o condenado, além de ser morto, tem que pagar pela bala. A família tem que pagar pela bala que é usada na situação de cumprimento da pena imposta, certo? Então, na realidade, é um fato triste, é um fato que nós entramos, não com a comoção, nós entramos como advogados, como militantes da área jurídica, mas evidentemente que você, você folhear os autos, você se inteirar dos fatos que realmente ocorreram, começa a te magoar, entenda bem, porque nós, além de advogados, nós também somos seres humanos. E nessa condição de seres humanos é que nos revolta a situação, a forma com que houve esse homicídio. Tanto que revolta a nós, que a população inteira de Porá quer urgentemente que seja feita justiça. Ele é culpado? Só não é o condenado ainda. Mas que ele é culpado perante a sociedade, não resta dúvida. Quanto ao júri não ter sido realizado ainda, é que ele pegou um advogado experiente e demais, que é o Dr. Palmestro, a quem eu reverencio, certo? E ele está ganhando tempo, porque na realidade o que o cidadão, todo cidadão tem, é cair no esquecimento. Você comete um crime hoje, no dia seguinte é violento, a comoção. Sim. Mas depois de 2, 3, 4, 5 anos, cai no esquecimento. E o que ele quer? Ele quer que ganhar tempo com a soltura do acusado, do Horácio, certo? Que está em liberdade provisória, que pode ser recolhida a qualquer momento, como disse o colega, mas, na realidade, ele está tentando ganhar tempo para ver se o júri, no dia, é mais comovente a situação dele e não de quem perdeu a vida. Então, o papel dele hoje nada mais é do que ganhar tempo, porque ele não tem elementos, eu não vejo, a não ser que ele tenha uma luz que ninguém conseguiu ver até hoje, a justiça não conseguiu, os peritos não conseguiram, os advogados não conseguiram, o Ministério Público que denunciou não conseguiu ver, a não ser que ele tenha isso daí que a gente não conseguiu ver. Mas tudo que indica, a culpa está explícita e implicitamente no acusado Horácio. Mas, doutor João Francisco, queira ou não, já se passaram 2 anos e ainda mais tempo vai ter que se esperar ainda para esse julgamento ainda. Não. Os senhores estão trabalhando nisso para já acelerar. Como disse o colega, ele entrou com recurso extraordinário, recurso especial, que dificilmente vai ser aceito. Ele tem a possibilidade posterior de entrar com o agravo de instrumento para ver se sobe o recurso. Só que o agravo de instrumento não suspende o efeito da decisão. Mesmo que ele entre com o agravo de instrumento e suba, o agravo de instrumento é recebido apenas no efeito devolutivo, não suspende o trâmite. Então pode voltar o processo ao juízo e o juízo dar continuidade, agendando o júri para determinada data. Espero que seja setembro ou outubro no máximo. Não sei o que o colega entende, mas eu entendo dessa forma, certo? Eu acho, com toda certeza,
os dois recursos, o especial e o extraordinário, são infundados, são meramente procrastinatórios, foram procrastinatórios, assim como vai ser, tenho ampla certeza que vai ocorrer, dele interpor o agravo de instrumento. Como ele se vale do ganho de tempo, e o papel dele, deixa eu deixar claro, o papel dele, a obrigação dele nisso daí, porque ele foi contratado para isso, ele deve valer-se também do agravo, mas infrutíferamente, certo? Agora nós estamos aqui como assistente de acusação, porque o acusador, quem comanda a acusação em si é o Ministério Público. Nós estamos apenas auxiliando o Ministério Público, trazendo maiores subsídios, que pode ser que 3 cabeças olhando um processo vê mais do que uma cabeça só, certo? Então a nossa função é auxiliar o Ministério Público, nós somos assistente de acusação. O acusador é o Ministério Público. O acusador não diria que nem é o Ministério Público, é a sociedade poraense. Esse é o acusador do Horácio no momento. O qual anseia, né, por justiça. Nós vimos a manifestação, nós acompanhamos o canal Alta Cidade TV, acompanhamos esse caso desde o dia que aconteceu. Doutor João Francisco, fazendo todo esse trabalho de acusação, promotoria, os senhores, né? Então espera-se que o mais rápido possível Horácio Neto realmente esteja no lugar de fato que é devido, que é no presídio, e a sociedade assim com certeza vai entender que a justiça foi feita. Eu espero honestamente que isso seja o mais breve possível, porque o fato dele estar no presídio não comove ninguém, não. O que comove, o que deve comover é que a Vanessa não volta mais para a vida. Ele, ainda que esteja no presídio, ele vai receber visitas íntimas, ele vai receber a família. A Vanessa não vai mais receber a família não vai mais ver a Vanessa. Isso é que a sociedade não admite. E, lamentavelmente, o que a justiça é que dá muito tempo, porque já fazem 2 anos. O julgamento devia ser de imediato. E outra coisa, doutor João Francisco, que as pessoas parecem que não estão atentando para isso também. Que ficou um filho. E o trauma desta criança, né, com esse agravante todo aí? Eu diria o seguinte, eu sei de fatos aí, inclusive eu não tenho a permissão da mãe para falar, mas a criança está totalmente abalada, certo? Mas não tenho permissão para falar, então eu gostaria de me omitir nisso daí. Eu sei que o trauma do filho é enorme, certo? Mas entra num fato que eu não gostaria de adentrar, porque deixa a criança lá, deixa ela viver a vida dela, embora não do jeito que você pensou quando ela veio ao mundo, certo? Porque a pessoa tem uma família, e essa família, lamentavelmente, foi tirada pelo próprio pai, certo? Então, nós respeitamos isso. E quero agradecer o senhor, agradecer também o Roriz pela presença aqui, para estar falando, para a gente trazer, né, ao conhecimento de vocês, da sociedade iporaense, você que está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, do mundo, que este caso não caiu no esquecimento. Estão sendo trabalhados processos aí para que realmente o acusado, realmente ele seja tomado como culpado e preso pelos seus atos. Muito obrigado, doutor João Francisco. Eu é que lhe agradeço, Celso. E realmente o que está acontecendo é que a Constituição até hoje prevê o seguinte, a ampla defesa, certo? Essa decisão que o doutor Ismerino trouxe agora, de que ele pode sair algemado, é uma notícia excelente para os familiares daqueles que perderam um ente querido. Porque antes não, a pessoa podia recorrer em liberdade e ficar mais 2, 3, 4, 5 anos. Aí sim, certo? Hoje não, hoje é condenado, já sai algemado de lá. É o que vai acontecer com ele, esteja certo disso. Muito obrigado a você que esteve conosco no programa A Verdade em Foco, que vai ao ar toda quarta-feira ao meio-dia. Esse mesmo programa você pode estar ouvindo ele no programa da Rádio Nova Onda, ao 12h30 e também pela Rádio Educativa, quinta-feira, das 13 às 13h30. Muito obrigado a todos e até um próximo programa.